apresentação, a bênção e a apresentação do novo navio de transporte de passageiros, Mestre Simão, usando a palavra de Sua Excelência, o Presidente do Governo. O Secretário-Geral dos Recursos Naturais, Presidente da Câmara Municipal da Horta, Sr. Presidente do Conselho de Administração da Atlântico Line, restantes elementos da Administração, Srs. Deputados, Srs. Diretores Regionais, Srs. Autarcas, autoridades, Correio de Padre, familiares do Mestre Simão, minhas senhoras e meus senhores. É com particular gosto que presido hoje a cerimónia que, de forma pública, pretende assinalar a chegada aos Açores do primeiro dos dois navios que, a partir do início do próximo ano, assegurarão o transporte regular de passageiros aqui nas Ilhas do Triângulo e em todo o Grupo Central. As razões para que este seja um momento especial são várias e de diversa índole. Permitam-me que, embora de forma breve, as refira e saliente. Em primeiro lugar, porque a opção de atribuir prioridade à construção dos novos navios para o serviço de transporte de passageiros entre estas ilhas constitui o reconhecimento e a resposta ao caráter verdadeiramente essencial desta ligação, desde logo entre o Faial, o Pico e São Jorge, e numa perspectiva mais geral entre todo o Grupo Central. Aqui, a palavra arquipélago ganha outro sentido, por sinal mais visível e mais concreto no seu significado, mas também no seu potencial. É, pois, também para responder a esse potencial, naquilo que ele encerra de desenvolvimento económico pela integração de 3 mercados insulares distintos, que a opção de elevar a construção destes novos navios a prioridade estratégica nesse domínio encontra a sua justificação. E se a teoria das condições de transporte de passageiros já por si animaria uma decisão nesse sentido, bastará para tal relembrar que os cruzeiros se aproximam das quase 3 décadas de serviço, a possibilidade de aperfeiçoar as condições em que o mesmo é realizado, e para além disso a vontade de inovar, levam a que hoje aqui estejamos, faça um navio que não significa apenas uma melhoria. Ele pretende ser, ele efetivamente é essa a ambição da opção política que lhe está subjacente, uma peça essencial naquela que já considerei ser uma revolução tranquila que se está a operar no modelo de transporte marítimo na nossa região. Num investimento global dos 2 navios superior a 18,5 milhões de euros, maior conforto e maior segurança no transporte de passageiros serão características evidentes neste novo equipamento e que decorrem da própria evolução tecnológica no domínio da construção naval. Permitam-me, então, porém, que saliente 2 características que são inerentes a estes novos navios e que resultam de uma orientação política clara e consciente, atempadamente imprimida a este processo. Refiro-me às condições de transporte de doentes e ao transporte de viaturas. No primeiro caso, a possibilidade de transporte de ambulâncias, bem como as orientações que já foram transmitidas, quer à Secretaria Regional da Saúde, quer à Secretaria Regional do Turismo e Transportes, quanto a tornar regra, sempre que tal se justifique do ponto de vista médico, a utilização dessa possibilidade, pretende resolver uma situação há muito reclamada e que, mais do que relacionada com o funcionamento ou com a estruturação do nosso Serviço Regional de Saúde, tem a ver, em primeiro lugar, com a dignidade, com o respeito pela intimidade e o bem-estar daqueles que, afetados pela doença, necessitam de se deslocar a outra ilha para aí receberem os cuidados necessários. Mas mesmo nos casos em que o transporte em ambulância não seja utilizado, o facto destes navios estarem dotados de enfermaria devidamente preparada acautela e dá resposta
à necessidade que atrás referi e que é agora satisfeita em qualquer caso em condições incomensuravelmente mais adequadas e mais dignas do que até aqui. O segundo aspecto tem a ver com o transporte de viaturas, que passa a estar disponível em ambos os navios, sendo que, no caso deste que hoje é apresentado, através de uma capacidade de 8 viaturas, 333 passageiros, e no caso do segundo navio, com a possibilidade de transporte de 12 viaturas e de 287 passageiros. Trata-se de uma inovação na ligação regular entre estas ilhas, a qual, embora naturalmente condicionada pela dimensão dos portos em que os navios vão operar, o que condicionou, por sua vez, a dimensão dos navios e a correspondente capacidade, pretende ser uma aposta e um alicerce na construção de um mercado interno com inegável benefício para a economia, nomeadamente destas 3 ilhas. Este é, aliás, o caminho que temos de seguir. Hoje, com estes navios à escala de algumas ilhas. Amanhã, com outros navios à escala regional. Queremos, porque esse é o nosso compromisso eleitoral e porque para isso já estamos a trabalhar, queremos, dizia eu, dar passos significativos e concretos nos próximos anos na construção de um verdadeiro mercado interno, o qual permita a integração das economias das várias ilhas num espaço económico regional, com os consequentes benefícios do ponto de vista do aumento da procura dos produtos de cada uma das ilhas, do aumento da competitividade e, em suma, do potencial da criação de emprego e da criação de riqueza. E para esse objetivo, o mar é, nas atuais circunstâncias, a única resposta possível como estrada e como caminho para o cumprimento desse desígnio e dessa ambição. É, pois, na articulação entre estas duas componentes políticas da nossa ação, por um lado, o reforço da nossa economia e, por outro, a valorização da nossa relação com o mar, que o Governo dos Açores pretende cumprir o objetivo a que se propôs no âmbito do seu projeto de desenvolvimento para a nossa região. Permitam-me, aliás, e ainda a este propósito, salientar algo que me parece essencial na forma como poderemos encarar não apenas o surgimento destes 2 navios, mas, sobretudo, a concretização desta aposta que o Governo afirma pretender fazer no mar. O processo de construção dos 2 navios não é uma opção política que se esgote na sua entrada em funcionamento. Não se trata de um ato isolado, de uma opção casuística. Trata-se, na verdade, de mais um alicerce na concretização da estratégia que atrás referi. Trata-se de mais um passo na tal revolução tranquila e que tem uma ligação articulada, coerente e lógica com um conjunto de outros investimentos que o Governo dos Açores tem realizado no passado recente e com vários trabalhos que têm em curso ou em fase de conclusão. Estes sinais, que estão, em alguns casos, à vista de todos, integram-se na estratégia que definimos de criação de um mercado interno, de melhoria das condições de mobilidade de pessoas e bens por via marítima e na valorização dessa relação com o mar. É também ao serviço dessa visão que foram realizados os investimentos de dotar os portos da nossa região com rampas roll-on-roll-off, que foi construído este terminal marítimo em que estamos, que está em construção o terminal marítimo da vizinha Vila da Madalena do Pico, que temos estado a aperfeiçoar, apesar do desafio técnico e de engenharia que o mesmo representa, o projeto de construção do terminal marítimo de São Roque do Pico, que estamos a avançar com o projeto de ampliação do Porto Comercial das Valas de São Jorge, ou com o projeto de construção da rampa roll-off no Porto da Calheta, entre muitos outros. Mas é também ao serviço dessa visão estratégica, dessa ambição de progresso e de desenvolvimento,
que estamos a concluir os trabalhos finais para o lançamento do processo de construção de mais 2 navios férry para o transporte de pessoas e de viaturas, os quais, de dimensão superior à dos que vão servir o Triângulo, constituirão um instrumento para que, à escala regional, se possa cumprir e concretizar a criação de um verdadeiro mercado interno açoriano. Caras amigas e caros amigos, gostaria de terminar esta minha intervenção com 2 referências que me parecem necessárias neste momento. A primeira tem a ver com o nome que decidimos atribuir a este navio. Neste caso, do Mestre Simão, bem como no caso do segundo navio, cuja chegada está previsto ocorrer até ao final do corrente ano e que se chamará Gilberto Mariano, o Governo dos Açores pretende homenagear 2 homens, 2 das várias figuras de referência do transporte marítimo entre o Pico e o Faial. Manuel Alves, Mestre Simão, e Gilberto Mariano da Silva, ou como era mais conhecido, Gilberto das Lanchas, veem assim os seus nomes impressos, não apenas na história e no passado dessas ligações, mas, sobretudo, marcam pelo seu exemplo a ambição, a tenacidade, a competência e a vontade de servir cada vez melhor. Gostaria, pois, de salientar e agradecer, em nome do Governo dos Açores, a presença, hoje aqui, de filhos e familiares de Manuel Alves. Uma saudação especial à Sra. Dona Fernanda Ramos, que nos dá a honra de ser a madrinha do navio que ostenta o nome de seu pai, os quais, com a sua presença, marcam bem, a propósito da apresentação deste novo navio, a confluência entre o passado, o presente e o futuro. Uma última palavra para os que, a partir de agora, têm a responsabilidade de cuidar do Mestre Simão, bem como a todos aqueles que o vão utilizar. Este navio não é do Governo. Este navio não é da Atlântico Line, não é da Transmaçor. Este navio, à semelhança dos investimentos públicos espalhados pelas nossas ilhas, é de todo o povo açoriano que o pagou e que agora o entrega simbolicamente àqueles que também o tendo pago vão dele cuidar e vão usufruir. Curem dele o melhor que se souber e o melhor que se puder. Essa é a melhor forma, essa é a única forma de honrar e dignificar aquilo que este navio significa em termos de missão que quer cumprir, de sinal de solidariedade entre açorianos, mas para além disso, esta será a melhor forma de honrar e dignificar a memória e o exemplo do seu patrono. Os meus parabéns e as maiores felicidades. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Cristo, o Filho de Deus, veio ao mundo para reunir os que andavam dispersos. Por conseguinte, tudo contribui para que os homens se unam entre si, corresponde aos desígnios de Deus, já que a construção de novas vias de comunicação e o progresso técnico dos transportes aproximam os homens, suprimindo a separação entre eles, provocada por acidentes geográficos, como as montanhas, os rios, os mares, ou simplesmente pelas grandes distâncias. Invoquemos o Senhor nesta bênção, para que abençoe os que trabalham na construção desta obra e deste projeto. Proteja com o seu auxílio todos aqueles que vão beneficiar desta embarcação. Oremos, ouvi benignamente, Senhor, as nossas súplicas e protegei este barco da adversidade dos ventos e da turbulência das ondas.
de modo que, amparados pelo vosso constante auxílio, os que nele navegarem alcancem bom êxito nos seus empreendimentos e cheguem felizmente ao porto desejado. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor nos abençoe, nos livre de todo o mal e nos conduz à vida eterna. Bem digamos ao Senhor, graças a Deus. Muito obrigado pela presença de todos nesta tarde aqui na Horta. Aqui na prática já sabe isso mais do que eu, mas já tem aqui nestas cadeiras o controle completo de navio, temos radares todos operacionais, mas mete aí as 16 câmaras de uma vez só, vai lá. Constamos que os apanharam um bom tempo. Mais ou menos. Como é que eles se Muito bem. Apenas no mar, já apanhou um bocado. Agora tenho umas pazinhas à proa que também ajudam e tal. O essencial não é isso. O essencial, quer dizer, numa situação de entre isso e isso, o que é que se for? No meio de tanta tecnologia, já é só tradição. Tradição. Era Isto é que para... marcava a vida do Horto. E nos tempos de nevoeiro também era o alerta. E marcava o ritmo da vida do navio. Muito obrigado.
Não, nada. Os filhos estão aqui por ordem etária, digamos assim, do mais idoso à mais jovem. O Dr. Carlos Flores, liderou todo este processo de construção dos navios. E os navios foram construídos em Espanha, nos estaleiros Arnaud. Temos aqui dois representantes dos estaleiros que também gostavam de... Pegar uma pequena lembrança quando vai. Obrigado mais uma vez. O meu pai contava histórias, às vezes que ele dizia, olha, hoje a viagem não foi muito boa, ao rolei mais, assim um bocadinho. Quer dizer, o que ele contava assim, pois ele chegou a fazer buscar doentes, até o capitão do Porto não autorizar, e ele disse que ia por sua responsabilidade, e ele foi e veio a salvamento e salvou a vida do doente, que ele precisava de ser operado, tinha apêndice aguda, e era só, assim, várias coisas que ele disse. Eu lembro-me de umas histórias que o meu sogro me chegou a contar, várias, mas umas ficaram, pelo menos uma que nunca me esqueci, e foi que ele, não me lembro dos nomes das lanchas naquele tempo, mas ele fazia carreira sobre o sul do Pico e depois fazia também sobre o norte. Mas eu lembro de uma que ele contou que eles vinham na volta para trás de virem do sul, e quando chegaram ali à área de São Caetano, a Terra de Pão, a lancha avariou
e o mar era tanto que eles não conseguiram atracar a lancha ou manobrar a lancha, mas eles conseguiram mandar um tripulante à terra, ao cais de Terra de Pão, e como naquela altura não havia telefones sobre a ilha, só havia na Madalena, e então aí esse tripulante conseguiu chegar à Madalena, chamar aqui para o Faial para mandarem a lancha para ir rebocá-la, e então eles tiveram esse tempo todo sobre o mau tempo, e quando a pontinha de São Caetano apareceu a lancha para rebocá-la, e depois o que ele me conta é que ele seguraram a lancha e começou a rebocá-la, mas eles foram toda a noite e todo o dia até chegar ao Faial, porque eles não viam a lancha. O tempo era tão mau que não sabiam qual era a altura que a lancha estava a puxar o cabo para o fundo, porque eles não viam a lancha a rebocar. Era tão mau tempo, e então eles levaram toda a noite com o machado na mão para cortar o cabo. E aí foi uma história que nunca me esqueci de ouvir dele. Foi um prazer em vir cá, para estar cá para a cerimónia. Nunca esperávamos ter isto acontecido. Temos muito orgulho do nosso pai, é gostoso explicar como nós sentimos muito orgulho, muito felizes de poder vir assistir a isso, e que é uma coisa que fica para sempre. E temos pena da família toda não poder ter vindo, mas foi assim mais rápido, não pôde acontecer. Mas temos imenso orgulho. Eu era mais nova, saí de cá com 10 anos, não me lembro assim muito. Meus irmãos é que têm muitas histórias assim que ele contava. Saí de cá com 10 anos com o meu pai, e a vida no princípio foi um bocadinho, custou um bocadinho, porque o meu pai custou-se a habituar a estar lá. Tinha saudades do mar, estava acostumado a trabalhar cá só, foi um bocadinho custoso para ele. Mas depois foi encarregando, andou bem, e nós fomos criando, e estudei lá fora, mas sempre sentimos saudades de cá, e viemos cá várias vezes. E quando entro ali ao Porto, dá umas saudades, quando entro aqui ao Porto, que é o que eu conhecia. Vinha aqui, quando meu pai trabalhava, vinha cá dar o lanche a ele, e só senti muitas saudades deste cantinho aqui. Muito bem. Vejo que a senhora, apesar de ter ido embora com os seus 10 anos, mantém o seu português. É um orgulho ser portuguesa? Temos muito orgulho de ser portugueses. Muito bem. E a sua família também mantém o português como língua, ou já nem tanto? Não, todos mantêm a língua, e os nossos filhos todos falam português. Muito bem. E agora, para terminarmos, antes de mais, eu quero agradecer imenso a sua disponibilidade, e se a senhora pretende deixar uma mensagem para quem nos vai ver ele. Queria agradecer ao Sr. Presidente dos Açores por ter dado esta homenagem ao nosso pai. Como disse já, temos muito orgulho e estamos muito felizes por poder ter vindo todos a assistir à cerimónia. Muito obrigado. Muito obrigada.